Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muita saúde, esperança, paz, restauração, muita provisão divina. Passando aqui já sem demora para compartilhar com você um assunto. Aleluia. Transferir para Deus a ligação com a mente humana. Transferir para Deus a ligação com a mente humana no sentido de que nenhum homem jamais conseguirá promover para si a ligação com Deus de maneira qualquer que seja, não importa a sua religião. No sentido de que a ligação com Deus é uma coisa possível apenas a partir de Deus e que o homem precisa se deixar achar por Deus. Jamais o homem, na sua falha, na sua pequena estatura, conseguirá essa ligação com Deus. A sua mente se ligar com Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Foi o que explicou o Senhor Jesus, isso não é diferente. Portanto, a atitude que nós estamos compartilhando é transferir para Deus a ligação com a mente humana. Louvado seja Deus. É uma atitude que nós, meditando em Daniel, temos extraído mais essa para a nossa caminhada. Estamos temos lido Daniel e nesta semana estamos lendo Daniel 2 a partir do verso 23, louvado seja Deus. Quando ali Daniel se depara nos aposentos do rei Nabucodonosor da Babilônia, introduzido pelo seu comandante-geral, designado com o propósito de fazer cumprir o seu decreto de morte contra todos os sábios da Babilônia, incluindo o próprio Daniel e os seus amigos, seus companheiros Ananias, Misael e Azarias. Mas ocorre que depois que Daniel soube do decreto governamental que legalizava a execução de sua vida, dos seus amigos e de todos os sábios da Babilônia, porque o rei havia tido um sonho do qual ele não se lembrava e que não lembrava a sua interpretação, e a sua mente havia sido perturbada e estava sem conseguir dormir. Aleluia, glórias e glórias e glórias. Então, diante da sua perturbação, aliás, de já ser um governo completamente corrupto, ele havia chamado os sábios do seu reinado para lhe darem a interpretação e a revelação do sonho, e não haviam tido capacidade de fazê-lo, e ele havia ficado furioso e baixado o decreto que todos, sem exceção, os sábios da Babilônia deveriam ser mortos, e Daniel havia sabido que inclusive ele e os seus amigos estavam incluídos, é claro, logicamente, pois era lei no mesmo decreto de morte, e Daniel resolveu agir, e juntamente com seus amigos Ananias, Misael e Azarias haviam ido suplicar a Deus pela revelação do mistério. Aleluia, louvado seja Deus. E Daniel agora havia recebido do próprio Deus a revelação do mistério numa visão de noite, e o seu coração se alegrara, louvado seja Deus. E por isso ali em Daniel 2:23, ele aproximou-se do comandante designado por Nabucodonosor para a execução dos sábios, o Arioque, e disse: Arioque, não mate os sábios da Babilônia. Aleluia, louvado seja Deus. Me introduza nos aposentos do rei Nabucodonosor e eu lhe darei a interpretação da qual ele precisa. Aleluia. E a Bíblia diz, amado e amada, que ali, sem demora, mas imediatamente, o comandante-geral do rei, por ele ali designado para executar os sábios da Babilônia, introduz ao profeta Daniel, servo do Deus Altíssimo, dentro dos aposentos do rei para lhe falar. E Arioque diz a Bíblia que ao aproximar-se do rei Nabucodonosor declara assim: Ó rei Nabucodonosor, encontrei no meio dos filhos
dos cativos de Judá um homem, o qual te dará a interpretação da qual tu precisas. E aqui ele está. Aleluia, louvado seja Deus. E é tremendo, querido, é isso que nos chamou a atenção, que Daniel ali diante do rei Nabucodonosor, escuta da boca do próprio rei Nabucodonosor o seguinte. Quando ele diz, ô Belsazar, que era o nome de Daniel ali no governo de Nabucodonosor, tu podes me dizer o sonho que vi durante a noite e qual a sua interpretação? Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia aqui vai revelar a belíssima atitude de Daniel. Quando Daniel, diante dessa palavra, dessa oportunidade do próprio rei Nabucodonosor, havia lhe perguntado se ele poderia lhe dizer o sonho do qual ele não lembrava e dizer a interpretação, e Daniel faz algo belíssimo que agrada tremendamente ao Senhor, que é dessa atitude que nós estamos dizendo, transferir para Deus a ligação com a mente humana. Quando Daniel responde ao rei, diz o seguinte, ele diz, ó rei, aleluia, aquilo que o rei tem pedido, não há homem na terra que consiga responder. Nenhum caldeu, nenhum adivinho, nenhum tipo de feiticeiro, nenhum caldeu, nenhum homem, rei, consegue responder o que tu estás requerendo. O que tu estás requerendo, rei, é impossível aos homens. Inclusive para mim, eu não tenho como responder, ó rei, mas te digo uma coisa, existe um Deus no céu que revela os mistérios, que revela o oculto e o escondido. Existe um Deus ao qual eu sirvo, e foi ele, ó rei, que decidiu mostrar para o rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Aleluia. O próprio Deus foi que fez a ligação contigo, ó rei, e quis te mostrar o que vai acontecer. O mesmo Deus, ó rei, que te deu autoridade, que te deu domínio sobre todos os homens da terra, que te deu um reinado, e onde tiver um vivente que esteja sob o teu domínio, porque tu pode matar e dar vida, tu pode abater e tu pode levantar, tu pode fazer o que tu quiser. Aleluia. Ele disse, foi ele, ó rei, que decidiu te mostrar o que ia acontecer nos últimos dias. E a mim, ó rei, aqui estou, porque aprouve a Deus me revelar esse mistério, não porque eu saiba algo mais do que qualquer homem, ó rei, mas porque também aprouve ao Deus do céu, na ligação contigo, te revelar o sonho e o que significa o sonho, para que tu entendas, porque Ele quer que tu entendas. E ele vai ali discorrendo o sonho do qual Deus o havia falado e revelado, e a interpretação. E ele diz, o sonho que tu tiveste foi de que tinha uma enorme estátua diante de ti, que começava com sua cabeça de ouro completamente maciço, puro ouro, e a terminar com os seus pés ali de barro, de ferro misturado com barro lamacento. O corpo todo deformado, com produtos diferentes, com materiais diferentes, e a cabeça de ouro significa o teu reinado, ó rei Nabucodonosor. Mas vão ocorrer outros reinados depois do teu, e vai terminar com um reinado onde os pés e os artelhos são de ferro misturado com barro lamacento. E isso, ó rei, significa dizer que vai ser um reino dividido, que mesmo os homens tentando nas famílias se unir para ver se dá uma liga, mas jamais vai ter como acontecer qualquer ligação. O reino dividido ali está. E o que tu viste, ó rei, que te perturbaste, foi aquela pedra aqui da rocha, é cortada sem ajuda de mão humana e também sem ajuda de mão humana, lançada nos pés de ferro e barro e esmiuçados. E junto com os pés esmiuçados, toda a estátua, inclusive a cabeça de ouro, ali cai. E viram como que pragana e o vento leva e mais nada fica, mas aquela pedra que da rocha foi ali lançada, vai crescendo e enche todo mundo na tua frente. Isso te perturbou. Aleluia. Isso é o significado, isso é o sonho
E isso é o significado do teu sonho, ó rei. Isso é verdadeiro. Amado, e ali a Bíblia diz que aquele rei, apesar de grande, mas quando isso escuta da boca do profeta de Deus, se curva e bota sua cara no pó e adora Daniel e diz: verdadeiramente, Daniel, o teu Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis da terra, porque ele revela o oculto e o escondido, pois tu conseguiste revelar esse mistério. E ali, aleluia, glória a Deus, diz a Bíblia, que o rei Nabucodonosor constituiu a Daniel como governador de toda a província da Babilônia e também como governador de todos os sábios do reinado da Babilônia. E a pedido de Daniel também o rei Nabucodonosor nomeou sobre as finanças de toda a província a Ananias, Misael e Azarias, de forma que Deus ali fecha a sepultura e aqueles que iam morrer agora se tornam governador daquele povo e administradores, servidores públicos ali, honrados por Deus e pelos homens, diante do inferno, diante dos homens, diante do reinado das trevas, diante de Deus, porque Daniel ali decidiu transferir para Deus a ligação com a mente humana. Ele não quis para ele glória, ele não puxou para si nenhuma honra, mas ele deixou que Deus levasse o que ele era de direito, toda honra, e achou graça aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Você precisa exercitar, transferir para Deus a ligação com a mente humana. Você precisa, em todas as áreas da vida também, assim como Daniel, não querer puxar para você a glória, não querer puxar para você a honra, não querer aparecer, mas deixar para Deus toda a glória, toda a honra, deixar para Deus que Ele esteja sendo o verdadeiro, como é responsável pela ligação com a mente humana. E então assim você achará graça diante de Deus, diante dos homens, e será abençoado e abençoada. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus.